Um bandido invadiu uma casa acompanhado de seus cúmplices e se perguntou em qual lugar da casa estavam as riquezas. A velhota provavelmente estava escondendo uma caixa de joias em algum lugar. Tudo o que tinham que fazer agora era achá-la. Mas de repente o som de uma porta abrindo rompeu o silêncio que reinava na casa naquela noite. E foi aí que a sorte dos bandidos chegou ao fim. Eles acreditavam que podiam sair ilesos dessa. Essa gangue de criminosos estavam realizando uma onda de roubo em diferentes subúrbios através da cidade, no estado norte-americano da Califórnia do Norte. E eles estavam escapando vitoriosos todas as vezes durante meses. Eles se sentiam intocáveis e acharam que naquela casa seria um trabalho fácil como os outros, mas não tinham ideia de onde estavam se metendo e com quem estavam mexendo. A gangue era a maior dor de cabeça para o departamento da polícia da Carolina do Norte há quase meio ano. Eles eram suspeitos de estarem por trás de uma onda de crimes na região. Dozens de casas tinham sido invadidas no estado, esvaziadas de seus objetos de valor. Porém, os responsáveis por esses crimes pareciam irrastreáveis. Ninguém esperava que uma vovó de 75 anos, prestes a fazer o que todo o departamento de polícia do estado não conseguiu. O grupo de bandidos levava tudo o que podiam das casas que invadiam, de aparelhos de TV, notebooks, joias e computadores. Eles usavam carros e máscaras diferentes a cada roubo, para que não fossem reconhecidos pelas câmeras de segurança. Parecia que ninguém conseguia pará-los. O Departamento de Polícia do Estado já estava considerando envolver o FBI. No momento que essa história acontece, os criminosos acreditavam que estavam acima da lei. Eles se sentiam intocáveis. Mal sabiam que crimes sempre têm punição. E logo eles teriam que enfrentar o maior pesadelo de suas vidas. A mulher que seria a ruína dos ladrões era uma mulher de 75 anos, chamada Karen Davis. Para a vizinhança, ela era uma mulher tranquila e amigável, que sempre procurava e se sentia feliz em ajudar as pessoas ao seu redor. Mas havia algo sobre essa senhora de 75 anos que muitas pessoas desconheciam. Seu maior hobby era um que poderia ser incomum para uma mulher de sua idade. Ela era uma bodybuilder dedicada. Ela sempre foi uma mulher que adorava se exercitar, mas quando se aposentou, decidiu levar uma disciplina ainda mais rigorosa em relação aos exercícios. Na academia que frequentava, as pessoas ficavam maravilhadas não só com a sua disciplina, mas também com seus resultados. Aos 75 anos, Karen tinha um físico invejável e era tão forte quanto um homem de 20 anos. Ela inclusive havia ganhado alguns prêmios em competições de fisiculturismo nos últimos anos. No entanto, algumas pessoas torciam o nariz para o hobby inconvencional dessa senhora. Em várias ocasiões, ela era objeto de rumores e fofocas. Algumas pessoas se perguntavam se Karen havia consumido algum tipo de substância para atingir aquele físico. Afinal, uma mulher de 75 anos atingindo a vitalidade de um homem jovem e saudável não é algo que se vê todo dia. Karen sempre afirmou que tudo no corpo dela era 100% natural. Segundo ela, era tudo uma questão de dedicação e uma dieta equilibrada. A mulher só não sabia que esse hobby a ajudaria a proteger a si mesma, suas posses e sua comunidade. E é claro, a gangue de ladrões não sabia qual seria o resultado de sua mais recente invasão. Quando eles entraram na casa de Karen, naquela noite, eles acreditaram que seria fácil. Eles invadiram o local às 2 da manhã, enquanto a senhora dormia. Quando foram flagrados, ainda não tinham pego nada. Eles estavam olhando pela casa, procurando coisas de valor. Quando Karen acordou, na verdade ela não tinha ouvido nada. Só tinha ido para a cozinha pegar um copo de água e foi então que tudo começou. Os ladrões e a vovó ficaram chocados em se depararem um com o outro. Karen demorou alguns segundos para se acostumar com a visão inesperada de estranhos mascarados em sua casa.
Como foi reportado após o acontecido, os dois lados começaram um confronto físico imediatamente, mas ninguém poderia prever qual seria o resultado naquele momento. Aparentemente, 3 dos 4 membros da gangue foram nocauteados pela idosa. O último foi levado ao chão e mantido lá por Karen até a chegada da polícia. Quando os policiais viram a cena ao entrarem pela porta, eles ficaram impressionados e provavelmente um pouco envergonhados também. Quem poderia prever que uma mulher de 75 anos conseguiria fazer o que eles estavam tentando fazer por meses, sem sucesso? Porém, de acordo com Karen, os policiais foram muito gentis e o agradeceram pela emboscada. Eles inclusive pediram para tirar fotos com ela. Eles também fizeram questão de verificar se a idosa estava bem e ela lhes garantiu que não havia sofrido nenhum machucado. Claramente, foram os bandidos que tiveram o pior resultado da briga. Finalmente, a onda de terror havia cessado e os bandidos que estavam aterrorizando o estado da Carolina do Norte por meses finalmente foram pegos. Atualmente, eles estão aguardando julgamento na prisão. E como esperado, Karen está orgulhosa de si mesma, não apenas por ter ajudado a comunidade, mas também por seus hobbies terem a auxiliado em uma situação tão séria. Mas essa não era a primeira vez que a vovó dava uma lição a aspirantes de ladrões. Todos nós ouvimos histórias de idosos que são vítimas, pois são encarados como alvos fáceis. Idosos são as pessoas escolhidas para se aplicar golpes via ligação, esquemas de vendas e até são vítimas de roubos mais diretos. Eles são tão vulneráveis na maioria das vezes que são colocados como alvos em momentos inacreditáveis. Quando Karen foi abordada por 3 homens enquanto fazia compras, os ladrões estavam tentando fazer o que faziam sempre com os idosos: intimidá-los para tirar vantagem, mas não sabiam que ela não era uma idosa comum. Karen tinha algumas surpresas na manga, como já vimos anteriormente, mas ela não é a única que dá lições em sabichões. Winfred Pilley, de 77 anos, vivia em uma pequena cidade perto de Liverpool e não parecia diferente das outras idosas de sua idade. Ela se mantinha bem ocupada em sua aposentadoria. Ela gostava do ritmo mais calmo de sua vida e fazia seus afazeres diários com alegria. Durante toda a sua vida, Winfred sempre teve uma vida ativa. Ela adorava ajudar seu pai, que constantemente vivia consertando coisas pela casa. Ela também se envolvia em diversos esportes. Todas essas coisas ficaram com ela durante toda a sua vida e acabaram salvando-a. No caminho para seu café favorito, para tomar uma xícara de chá e comer um pedaço de bolo, Winfred passou por um grupo de homens que estavam próximos ao banco. Eles a encararam e estavam discutindo um com o outro, mas ela não os deu bola. Porém, ela devia ter prestado atenção neles. Enquanto caminhava, ela lembrou que precisava comprar um presente para a filha de sua melhor amiga. Ela rapidamente entrou em uma loja e achou o presente perfeito, mas logo descobriu que não tinha trazido dinheiro. Era uma cidade pequena que não tinha muitos bancos. Então ela se apressou para o caixa 24 horas mais próximo. Alguns minutos depois, ela encontrou um caixa disponível e seguiu até ele. Quando chegou perto, ela começou a procurar seu cartão em sua bolsa. Ela não conseguia encontrar, então parou na caixa e começou a vasculhar sua bolsa com mais cuidado. Enquanto procurava, a idosa percebeu uma movimentação atrás dela e não sabia que sua breve hesitação estava prestes a se tornar um momento definitivo em sua vida. Ela olhou para frente e ficou vermelha. Sua cabeça logo pensou que ela estava no caminho de alguém que também queria utilizar a máquina. Ela se virou e viu uma mulher atrás dela, esperando pacientemente por sua vez. Sabendo que demoraria um pouco, ela disse à mulher para ir em sua frente. Ela se afastou para a mulher usar o caixa enquanto ela continuava procurando em sua bolsa, mas ela não sabia que o perigo se aproximava rápido. Em toda a sua vida, Winfred sempre acreditou no melhor das pessoas e seguia o lema que dizia: "Se você distribuir gentileza, terá gentileza de volta." Era um meio de vida que a fez muito bem durante os anos.
Enquanto procurava na bolsa, ela percebeu várias sombras se aproximando. Ela não deu muita atenção, pois finalmente achou seu cartão, e isso se provaria um erro. Winfred seguiu até o caixa e colocou seu cartão na máquina. Ela colocou sua senha e apertou o botão para continuar. Foi exatamente naquele momento que ela foi jogada no chão e sua visão se tornou turva. Tonta e confusa, a idosa não sabia o que estava acontecendo. Ela tentou pegar seus pertences e entender o que acontecia, mas uma coisa era clara: ela estava em perigo. Como ela poderia se defender? Tudo tinha acontecido tão rápido. De repente, ela estava no chão. Ela não teve tempo de processar nada ainda. Ela sentia dor correndo pelo seu corpo. Ela levantou e correu em direção ao homem, fazendo algo impensável. Cheia de raiva e revolta, ela se colocou de pé e quando os criminosos se deram conta, ela já estava em cima deles. Eram os mesmos 3 homens que estavam fazendo uma cena no banco mais cedo. Claramente, eles achavam que teriam sorte atacando uma senhora idosa, mas Winfred foi uma péssima escolha. Se julgando em cima de um dos bandidos, ela segurou seu chapéu e usou todo o seu peso para jogá-lo contra a parede. O segundo parece ter congelado face à situação. Sua expressão era difícil de ler, sem medo ou raiva. Ela viu à distância os ladrões indo atrás dela. 3 pares de mãos a agarraram, mas ela era forte e seu punho voou na cara de um deles. Em pânico, um deles convenceu uns cúmplices a fugirem. Ainda cheia de adrenalina, a idosa correu atrás deles na rua. Após, a gravidade da situação ficou clara. Foi depois que eu percebi o que tinha feito e comecei a me tremer toda. E se eles tivessem uma faca? Eu poderia não estar aqui hoje. Ao pensar que os deixou escapar, Winfred ficava brava consigo mesma. Com o barulho, algumas pessoas viraram a esquina e encontraram a idosa machucada. Ao invés de aceitar ajuda, a mulher insistiu que eles fossem atrás dos ladrões. O grupo sem sorte, composto por 3 adolescentes de 18 anos e 19 anos, estavam procurando por alvos fáceis naquela tarde e não contavam com a determinação de Winfred. A polícia, a partir das descrições da idosa, prendeu os 3 vândalos. Por anos, a idosa frequentou a academia, e mesmo depois que diminuiu o ritmo devido à idade, os resultados de seus esforços ainda eram visíveis. Seu corpo tomou as rédeas utilizando toda sua força para se defender. Ao usar sua revolta, ela garantiu que os criminosos seriam levados à justiça. Uau, que exemplos de idosas! Não esqueça de deixar o seu comentário com suas opiniões aqui embaixo. Lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu te espero na próxima história. Até lá! Tchau!